E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um tema que, olha, é fascinante. Carisma. Mas ó, não é aquele carisma de filme, de palco, sabe? A gente tá falando de um tipo de superpoder. Um poder secreto que todo mundo tem aí dentro, só esperando pra ser ligado. Para começar, vamos com uma pergunta que meio que vira a chave. E se carisma não for um dom? Sabe aquela coisa que ou a pessoa nasce com ela ou já era? E se na verdade for uma habilidade? Um superpoder que qualquer um de nós pode aprender a usar? É aqui que a coisa fica interessante. De um lado tem o mito, né? Aquela ideia de que carisma é sobre ter um monte de seguidores, ser popular, ser a pessoa que fala mais alto. Mas a verdade, a verdade é bem diferente. O carisma de verdade tem a ver com conexão, com empatia, com servir ao outro. O foco sai totalmente da gente e vai para outra pessoa. Então, pode encarar o que a gente vai ver aqui como um manual de treinamento mesmo. Um passo a passo para a gente desbloquear esse poder que já está aí dentro. A jornada para despertar esse gigante começa agora. Certo, vamos para a primeira parte. Para a gente entender de verdade como esse superpoder funciona ou não funciona, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Vamos conhecer os alunos da Escola Horizonte. Cada um deles mostra uma faceta diferente do que é o carisma. Primeiro, o Lucas. Sabe aquele cara, o atleta popular, o craque do time? Sempre com uma piada pronta. A energia dele era magnética, todo mundo queria estar perto. O problema? Ele nem sempre usava essa influência para o bem. Uma palavra dele podia fazer todo mundo rir, mas outra podia fazer alguém se sentir pequeno, se encolher. É o carisma de duas caras, sabe? Agora olha só a Bia. Na internet, uma estrela. Milhares de seguidores, super confiante, sempre brilhando. Mas, quando a tela apagava, a história era outra. Por dentro, muita insegurança, um vazio. O caso dela é um exemplo perfeito da diferença entre aquele carisma de likes, o carisma digital, e a autoconfiança que vem de dentro. E por último, a Sofia. Uma artista genial. O talento dela era uma coisa de outro mundo, sabe? Os desenhos dela eram pura criatividade. Só que todo esse potencial ficava escondido atrás de um muro de timidez. Ela é a prova de que um superpoder pode ficar ali, adormecido, se a gente não tiver as ferramentas para deixar ele sair. Ok, a gente já viu como o carisma pode ser mal interpretado. Agora, vamos mergulhar na origem dele. De onde ele vem de verdade? A resposta é de dentro. Esse poder é construído de dentro para fora. A fonte de energia não é o aplauso dos outros, mas uma base interna bem sólida. O carisma de verdade não é uma máscara que a gente coloca. Pensa mais como uma luz que vem de dentro. E essa luz precisa de combustível, né? Ela é alimentada por 4 superpoderes internos. Primeiro, a autoconfiança, que é acreditar no próprio valor, mesmo errando. Segundo, a presença, que é estar de corpo e alma onde quer que se esteja. Terceiro, a empatia, que é sentir com o outro e não só pelo outro. E quarto, a aceitação, que é abraçar quem se é sem querer ser cópia de ninguém. Vamos dar um zoom em um desses poderes, a presença. Isso pode soar meio místico, mas não é nada disso. É uma coisa super simples, mas muito, muito poderosa. É o ato de estar 100% onde se está. Sabe? Olhar nos olhos, ouvir de verdade, fazer outra pessoa sentir que naquele momento ela é a única pessoa no mundo. Isso muda tudo. Beleza, então com essa bateria interna carregada, como é que esse poder aparece para o mundo? Chegou a hora de ver como esses sentimentos, esses valores, se transformam em ações. Ações que inspiram, que conectam de verdade. Essa energia de dentro flui para fora por alguns canais. Pensa assim. Primeiro, a linguagem corporal. A postura, o sorriso, eles falam antes mesmo da gente abrir a boca. Depois, a voz. Não é só o que se diz, mas o tom, o ritmo, é como a música da nossa comunicação. E por fim, um que muita gente esquece, a arte de ouvir. Carisma não é só sobre falar, é sobre fazer o outro se sentir ouvido, importante. E olha que dado interessante. 1 minuto, apenas 1 minuto de escuta de verdade, sem interrupção, pode criar mais conexão do que uma hora inteira de fala. É impressionante, né? Às vezes, o maior ato de carisma é simplesmente ficar em silêncio e ouvir. É aí que a mágica acontece. Mas calma lá, porque ter esse poder todo não é o fim da história. A habilidade sem caráter pode ser uma coisa bem perigosa. Se o carisma não tiver uma bússola moral, um guia, ele vira outra coisa, vira manipulação. Por isso que os valores são a parte mais importante de tudo. E essa bússola moral se apoia em 4 pilares. São os pilares da integridade. Primeiro, a honestidade, ser de verdade. Segundo, o respeito, valorizar a outra pessoa. Terceiro, a responsabilidade,
assumir o que se faz. E quarto, o serviço. Usar esse poder para ajudar. Sem isso, qualquer carisma é como um castelo de areia. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Carisma sem valores é como uma ponte sem fundação. Cedo ou tarde ela desaba. É isso. As habilidades podem até construir a ponte rápido, mas é a integridade, o caráter, que não deixa ela cair. E isso leva a uma pergunta fundamental, né? O que o nosso carisma constrói no dia a dia? A influência que a gente exerce, ela está construindo pontes ou levantando muros? Está ajudando as pessoas a crescerem ou diminuindo elas? No fim das contas, o impacto do carisma é uma escolha. Bom, agora vamos para a parte final. Como a gente junta tudo isso? Porque, veja bem, o carisma não foi feito para ser um poder solitário. Quando pessoas com essa energia boa se juntam com um propósito, aí a coisa fica séria. Elas criam uma força coletiva que pode mudar o mundo para melhor. E aí a gente chega naquela fase clássica, mas que nunca foi tão verdadeira. Com grande carisma vem grande responsabilidade. É isso. A capacidade de influenciar pessoas é um poder, e como todo poder, precisa de cuidado, de sabedoria e principalmente da intenção de fazer o bem. Então, isso tudo é mais do que uma análise. É um convite. Um convite para cada um de nós se tornar um guardião do carisma. A ideia é simples. Ao entender o que é o carisma de verdade, a gente assume a responsabilidade de proteger e de espalhar essa influência positiva por aí. E no final, tudo se resume a uma única pergunta. Uma pergunta que é um resumo de tudo e um desafio. Depois de entender o que é essa luz, como ela funciona, a responsabilidade que vem com ela, a grande questão que fica é: como essa luz vai ser usada? E a resposta? Bom, a resposta está nas pequenas ações de cada dia, de cada um de nós. Ações que juntas têm o poder de iluminar tudo ao redor.